tudo bem com vocês? Vamos bater papo? Vamos bater papo, tem bastante coisa para fazer, bastante coisa para a gente conversar. Eu vim aqui para responder algumas dúvidas que chegam para mim. Eu acredito que sejam dúvidas de muitos de vocês. Então, se você quer perguntar alguma coisa, quer saber alguma coisa sobre os vestibulares de medicina, sobre a Banca VUNESP, qualquer coisa é o nosso momento de bater papo. Se você preferir, coloca nos comentários e eu vou te responder. Para quem é novo aqui no perfil, para quem não sabe, está começando a acompanhar o Exatas Sem Mistério agora. Eu me chamo Débora, sou professora de Exatas, eu sou uma especialista nos vestibulares de medicina da Banca VUNESP. Toda a nossa equipe do Exatas Sem Mistério, ele é focado, é direcionado para as provas da Banca VUNESP. Então, tudo que a gente fala, tudo que eu falo aqui, toda a expertise, tudo que eu faço é direcionado para a nossa Banca VUNESP. Então, vamos falar. E eu trouxe algumas perguntas que chegaram para mim aqui. O que você achou da prova da Unifesp? Ari, eu olhei a prova, nós resolvemos, inclusive, para postar aqui para os nossos alunos, que a gente tem vários alunos que fizeram, né, a prova. Achei uma prova muito boa, na verdade, muito bacana. Não estava uma prova difícil, mas estava dentro do esperado. Olha que interessante, gente. A Unifesp é a prova mais exigente que a Banca VUNESP tem com relação a conteúdo, tá? Com relação a grau de complexidade de conteúdo. Então, Débora, que prova eu posso fazer para treinar para a Unifesp? A Unifesp é ímpar. A Unifesp, o Einstein, a Santa Casa, a FAMERP, são provas muito exclusivas. Não são provas que é fácil você encontrar coisas semelhantes, não. Mas a Unifesp, ela tem um grau de complexidade nas questões muito particular dela. E o critério de correção da Unifesp é bastante exigente. O que era esperado para a gente esse ano? Uma prova de conteúdo base. Então a Santa Casa foi assim, o Einstein foi assim, FAMERP, FAMEMA e todas as outras provas da Banca VUNESP, elas tiveram essa conotação que nós falamos o ano inteiro. O conteúdo base da Banca VUNESP nas provas em peso. E a Unifesp não foi diferente. O conteúdo base estava muito forte, muito enraizado nessa prova. Até fiz uma enquete aqui para ter uma noção do que os alunos acharam, né? A prova estava fácil, médio, difícil. Estava média, não estava uma prova difícil, às vezes acontece. E eu vou falar sobre a Unifesp esse ano, o que a gente espera para a Unifesp de 2024. Mas e não estava fácil, estava uma prova mediana ali, para um aluno que estudou bem, se preparou bem, era uma prova muito bacana. E aí já vou emendar numa pergunta que me fizeram aqui. E 2024? E o vestibular que vai acontecer provavelmente no final de 2024, no começo de 2025 da Unifesp. Vai ser igual esse ano? Não, gente, não vai. Olha só, o ciclo da prova mudou esse ano. Toda vez que muda o ciclo, ela tende a ficar um pouco mais tranquila. Foi o que aconteceu esse ano. Todas as provas desse ano tiveram um nível de dificuldade um pouco abaixo. Por isso que as notas de corte subiram tanto. O Unesp, a nota de corte subiu, Santa Casa subiu. Por quê? Porque a prova ela foi um pouco mais leve pela mudança de ciclo. Então, como teve mudança de ciclo, a prova ficou um pouco mais tranquila, tá? O que se espera para esse ano? Vai mudar o ciclo de novo? Não. O ciclo ele mantém o mesmo. Então, como que vai ser trabalhado esse ano nas provas? A gente vai trabalhar o contexto do ciclo. O que vai mudar, o que não vai, quais são os conteúdos, o que pode ser melhorado. Então, o que a gente precisa fazer? Melhorar o nosso conhecimento deste conteúdo do novo ciclo. Quando a gente fala de um novo ciclo, o que é importantíssimo vocês entenderem? Existe o ciclo de conteúdo base, que não vai mudar, que está lá, e existe o conteúdo específico. Então, quais são os conteúdos específicos da Unifesp, da FAMERP, da Unesp? É muito importante a gente ficar ligadinho nisso, porque isso sim muda. Conteúdo específico muda todo ano, tá? Existe o rodízio aí. Eu achei uma prova dentro do esperado. Mas assim, quando eu falo dentro do esperado, eu não estou dizendo fácil, tá? A Unifesp nunca vai ser fácil. Se o aluno colocar, eu achei a prova da Unifesp fácil, é suspeito. Porque fácil é difícil. Na Unifesp, uma prova fácil é bem difícil, tá? A prova é uma prova exigente. Agora, ao contrário, se a pessoa falar, eu achei a FAMEMA fácil, eu acredito, porque a FAMEMA geralmente é uma prova muito fácil. O que é mais suspeito é quando o aluno fala, eu achei a prova da FAMEMA difícil. Opa, esse aluno não estudou para essa prova.
porque normalmente é uma prova fácil. Vamos lá, posso estudar para FAMEMA usando provas da Unisa também? Ó, tá aqui, Vila me perguntou isso. Vamos lá, vamos falar aqui o que é a FAMEMA e o que é a Unisa e por que do sim ou por que do não. Tanto a FAMEMA quanto a Unisa são provas níveis 1. 40 questões objetivas, 8 dissertativas e uma redação. Qual que é a principal diferença entre essas duas provas? FAMEMA é uma faculdade pública, Unisa é uma faculdade particular. FAMEMA tem uma quantidade baixa de vagas, Unisa uma quantidade alta de vagas, né? Então a gente tem um nível aí, número de vagas bem discrepantes aí. Então a concorrência da FAMEMA, ela é muito maior do que a gente está falando aqui da Unisa. E aí nós temos dois pontos importantes. Eu posso usar as provas da Unisa para eu treinar para a FAMEMA? Posso. Se eu treinar pela prova da Unisa, eu vou estar pronto para a FAMEMA? Não. Por dois motivos. O primeiro, o critério de correção da prova dissertativa da Unisa é muito diferente do critério de correção da FAMEMA. Por quê, Débora? Porque dentro da FAMEMA eu consigo garimpar e selecionar muito mais do que na Unisa. Por quê? Porque eu tenho uma quantidade de candidatos muito maior, eu tenho uma qualidade de candidatos também maior e eu posso garimpar os melhores ali, pegando só o que tem de melhor. Como a Unisa tem um volume muito grande de vagas, não tem tantos candidatos, para começar, a concorrência não é igual, e aí passa-se muita coisa. Então o critério de correção é diferente. Então, por exemplo, Débora, eu conseguiria gabaritar a prova dissertativa da Unisa. Significa que eu gabaritaria a dissertativa da FAMEMA? Não. Ah, eu consigo tirar nota máxima na Unisa na redação. Eu tiraria nota máxima na redação na FAMEMA? Não necessariamente, porque o critério de correção, ele é diferente. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa importante, conteúdo específico. Tem coisas específicas da FAMEMA, porque tem um perfil muito específico de quem ela quer selecionar, que não tem na Unisa. Então você pode sim fazer a prova para te ajudar com relação à quantidade de questões, para você ter uma noção, para você simular, mas não é suficiente você estudar as provas da Unisa para fazer a FAMEMA. Com certeza você não consegue a sua aprovação com isso. Me fala aqui se ficou claro o que eu tentei te explicar com relação às provas e o porquê, tá bom? Isso é importante você entender. Arthur perguntou o que seria conteúdo específico. Vamos lá, Arthur, olha só. Nós temos 4 pilares dentro de uma aprovação. Uma dúvida que talvez seja recorrente para muita gente. O que é conteúdo específico e o que é conteúdo base? O que é critério de correção? O que é critério de seleção? São 4 pilares. Para você conquistar a sua vaga em menos de um ano, você precisa dominar esses 4 pilares. Já vai um aviso aí, ó. Eu vou fazer um evento em fevereiro fechado, vai ter que se inscrever, vai ter que garantir vaga para participar e eu vou mostrar esses pilares para vocês por dentro. Primeiro pilar é o conteúdo base. Significa o que esse conteúdo base? Existe uma quantidade de conteúdo que ele faz parte da banca. Então, por exemplo, vou dar um exemplo claro para você aqui. Todas as provas da banca VUNESP, praticamente 100% das provas, têm questões de probabilidade. Por que tem probabilidade? Porque probabilidade é um tópico que faz parte do coração da prova. Porque tem alguns pré-requisitos que para selecionar aquele candidato eu tenho que ter algumas matérias. Essa é uma delas. Conteúdo base é aquilo que é indiscutível. O que vai mudar entre uma prova nível 1, nível 2, nível 3? Como aparece, grau de complexidade, as particularidades, tipo de pergunta, é isso. Segundo pilar, conteúdo específico. O que é conteúdo específico? É um conteúdo que só cai naquela prova. Então, vou dar um exemplo bem claro para você aqui, ó. Triângulo de Pascal, sequência numérica, é muito comum esse tipo de matéria cair na FAMERP. É um conteúdo específico da FAMERP. Triângulo de Pascal, por exemplo. Então, por exemplo, se você vai fazer FAMEMA, você nunca precisaria estudar Triângulo de Pascal. Se você vai fazer FAMERP, dependendo do ciclo que essa prova está, você precisa estudar. Por quê? Porque é um conteúdo específico da banca da FAMERP. Então, você pode chegar lá e se deparar com isso. Então, todas as provas da banca VUNESP, principalmente as provas mais concorridas, Unifesp, Einstein, FAMERP, FAMEMA, Unesp, Santa Casa, as provas mais concorridas, existem conteúdos específicos de cada uma delas.
que vocês precisam entender é o seguinte, ó. Imagina o seguinte, a VUNESP é uma banca aqui. Tem ramificações. Dentro, né, da banca VUNESP, nós temos a banca da FAMERP, a banca da Unesp, a banca da Santa Casa. Existem intersecções, por exemplo, os mesmos professores que elaboram para a FAMERP podem elaborar para a Santa Casa? Pode acontecer, mas tem professores e bancas diferentes dentro da própria banca VUNESP, justamente por conta das características de cada prova. Então, conteúdo específico é aquele conteúdo que você só vai encontrar naquela prova. E quando você sabe isso, isso te garante muita coisa. Você garante ali muitos pontos na frente. Porque olha só, se eu te disser, igual eu falei aqui, ó, Triângulo de Pascal, é um conteúdo específico da FAMERP. Se eu te disser quais são os 10, se não me engano, 10 ou 12 na FAMERP nós temos, tá? Ah, Débora, então sempre cai? Não, fica fazendo rodízio entre eles. Então, quando o aluno fala que vai fazer FAMERP, ele precisa conhecer esses 10, 12 conteúdos específicos. Por quê? Qualquer um deles que cair, ele tem que conseguir fazer. Então, se você sabe quais são esses 10 conteúdos específicos, domina ele, consegue fazer as questões, quando você se depara com isso na prova, não é novidade, você consegue fazer. Agora, o aluno que não sabe, quando ele se depara com isso na prova, ele tem uma certa dificuldade, tá? Então, me fala aqui, Arthur, se ficou claro o que é conteúdo específico, tá bom? Henrico, o período entre a abertura da mentoria e a prova da FAMEMA é suficiente para preparação? Sim, Henrico, olha só, eu abri uma turma em dezembro, inclusive estou aqui, ó, cheia de planejamento, cronograma, calendário, e em fevereiro, nos dias 19, 21 e 23 de fevereiro, eu vou fazer um evento fechado, não vai ser transmitido no Instagram, nem no YouTube. É um evento que você vai ter que se inscrever, vai ter que garantir a participação. Vou falar das provas, vou abrir a turma para mentoria. E aí a pessoa vai ter como entrar. Débora, se eu entrar nessa turma de fevereiro, eu consigo me preparar para a FAMEMA que vai acontecer em novembro? Sim. Eu monto o cronograma, eu monto o passo a passo e sim, você consegue. Beleza? Débora, mas eu estou no ensino médio, eu consigo? Consegue. Débora, eu estou 10 anos fora da escola, ainda assim é possível com esse período de fevereiro? Consegue. Já tive vários casos, já uns 15, 20 anos fora, conseguiram. Débora, eu tô no cursinho há um tempão, não consegui crescer, não consegui evoluir, eu consigo? Consegue. Por isso, gente, uma coisa muito bacana que vocês não sabem, né? Não sei se sabem, então por isso que eu vou falar. Por isso que eu monto o cronograma dos meus alunos, para ter certeza que eles vão seguir o passo a passo. Eu monto e a gente acompanha o passo a passo dos nossos alunos, para ter certeza que a gente chega no final com tudo que a gente precisa para conseguir a aprovação. Beleza? Uma coisa eu posso garantir para vocês que estão aqui e quem vai ver isso depois. Só não passa quem não segue o passo a passo. Aluno que entra na mentoria, ele segue o passo a passo da mentoria, ele vai passar em menos de um ano em medicina em qualquer faculdade que a banca VUNESP prepara. Beleza? FAMECA é parecida com a FAMERP? São Camilo é parecida com alguma? Ari, pouco, tá? A FAMECA, por incrível que pareça, apesar de ser uma faculdade particular, ela tem um critério de correção diferente da FAMERP. Tem muitas coisas na prova semelhantes, tem conteúdo básico que é semelhante. Alguns dos conteúdos específicos cai tanto para uma quanto para outra, tem essa intersecção, mas o critério de correção da FAMECA é diferente do critério de correção da FAMERP. Elas têm uma linguagem ali diferente, ok? São Camilo, as objetivas, nós temos algumas provas que são semelhantes. Por exemplo, a São Camilo tem 40 questões objetivas. Tem Unisa, tem FAMEMA, São Caetano, tem várias provas que têm esse perfil. Só que a complexidade dela é diferente porque o foco da São Camilo é diferente. E nas dissertativas não tem nenhuma igual. Rodrigo colocou aqui, ó, quais provas são níveis 1 além da FAMEMA? Eu vou responder, mas eu vou explicar uma coisa aqui antes. Eu vou responder várias provas níveis 1, mas não significa que se você fizer essas provas níveis 1, você está pronto para a FAMEMA, tá? Por que eu gosto de deixar isso claro? Porque eu não falo, eu só vou fazer essas provas, aí eu vou lá e faço a prova e passo. Não, não passa. Até vou emendar numa outra pergunta aqui. Quando iniciar provas antigas? Fazer prova antiga é muito bom, é muito válido, só que você que estuda por provas antigas dificilmente vai passar. E provavelmente você conhece várias pessoas que já estudaram por provas antigas, fizeram todas as provas antigas em anos anteriores e não conseguiram aprovação.
Fazer prova antiga é válido, é importante, precisa ser feito, mas nem de longe é suficiente para passar numa prova concorrida como FAMEMA, FAMERP, Einstein e várias outras. Então, isso precisa ficar bem claro. É necessário fazer provas antigas, é importante, te ajuda bastante, dá uma visão geral, mas não faz você ser aprovado. O que vai fazer você ser aprovado é conhecer conteúdo base, conteúdo específico, critério de correção. Você aplica isso em provas antigas e simulados de possibilidades possíveis para aquele ano. Por exemplo, esse ano a prova vai alterar, não vai ser igual ao do ano passado. Só que eu preciso me preparar para o que vem esse ano, porque se eu fizer todas as provas anteriores, eu vou saber tudo o que aconteceram com as provas do ano passado. Não significa que eu vou passar. Por quê? Porque esse ano a prova precisa mudar, a prova nunca é igual. Então, só para deixar isso bem claro, para não haver enganos. Mas nós temos várias provas níveis 1. Uniceub é nível 1, Univaz é nível 1, Univag, UEA, São Camilo é uma prova nível 1, São Caetano. Nós temos mais de 20 provas níveis 1, gente, nós temos várias. Cada uma com seu perfil e com as suas características. Combinado? E aí eu vou responder aqui, ó. Quando iniciar provas antigas? Legal essa pergunta aqui. Li que perguntou. Olha só. A prova antiga é um teste do que você sabe e do que você não sabe. Tem alunos que querem começar a estudar por provas antigas. Tem alunos que querem estudar tudo por prova antiga. Pensa o seguinte. A prova antiga significa o quê? A prova antiga é o seguinte. Os professores prepararam uma prova para avaliar o que é importante para aquela faculdade. Significa que quando você vai fazer a prova, teoricamente, você precisa estar pronto para passar, certo? Porque é essa a ideia. Então, o melhor momento para você fazer provas antigas é quando você já domina 100% o conteúdo base. Eu preciso dominar todo o conteúdo específico? Não, mas o conteúdo base sim. Por quê? Aí você vai lapidando. Então, depois que você domina o conteúdo base da prova, é o momento de começar a fazer provas antigas. Tudo bem? Como treinar para a prova dissertativa? Li, ótima pergunta. Vamos falar sobre isso? Muito bom, vou explicar para você. Só tem um jeito de treinar para a prova, fazendo, né? Olha só, gente, existe uma coisa chamada critério de correção. O que é o critério de correção? Tá? Eu vou explicar para vocês terem uma noção como que funciona a banca. Eu elaboro uma questão. Dentro dessa questão, eu elaboro um gabarito. Esse gabarito, ele passa por mais de um professor, geralmente por 3. Então, tem a questão, que ela é validada por 3 professores, e ainda tem erro às vezes, mas acontece. E tem um gabarito, que também é validado por 3 professores. Só que o gabarito não é a resposta do que está certo e do que está errado. O gabarito, ele mostra para mim o seguinte: o que eu quero analisar no item A na primeira pergunta, o que eu quero analisar no item A na segunda pergunta, o que eu quero analisar no item B na primeira pergunta e o que eu quero analisar no item B na segunda pergunta. Então, quais são as competências que eu quero analisar dentro daquela questão? Então, o gabarito, ele está muito além do que é certo e o que é errado. O gabarito ali, nosso critério de correção, ele diz para mim o que eu quero avaliar e se o aluno fez. O que eu quero, o que é esperado do candidato para aquele contexto e se ele fez ou não. Isso é critério de correção. Então, é uma visão que muitos alunos não têm. O aluno, ele pensa o seguinte: ele vê uma questão de equilíbrio, ele quer responder a questão. O que é importante e o que te dá vantagem? Você entender o seguinte: quais são as competências, quais são as habilidades que essa questão quer avaliar em mim? Essa é a sacada, esse é o diferencial. Olhando para isso, eu aplico aquilo. Então, eu respondo minha questão de equilíbrio dentro das competências do critério de correção. E aí, quando eu respondo dentro do critério, eu ganho nota máxima e eu passo na frente de muita gente. Por quê? 99% dos candidatos, eles só se preocupam com a questão de equilíbrio. Eles só se preocupam em responder a questão. Eles não se preocupam com o critério, até mesmo porque muitos não conhecem esse critério. O que faz diferença e qual que é o diferencial de quem passa e de quem não passa? Conhecer o critério. Vamos pegar aqui FAMEMA, por exemplo. Um aluno que tirou 3,5 de 4 e o outro que tirou 4. Quem vai passar? Meio ponto na FAMEMA faz diferença? Faz muita diferença.
coloca muita gente na sua frente. E essa diferença está dentro do critério. Um aluno que acertou 2,75 ou 3 faz diferença? Quando vocês pegarem ali o da cartilha, você consegue perceber que 0,25 na FAMEMA faz muita diferença. E esse 0,25 pode estar atribuído ao quê? Ao critério de correção. Então eu tenho que pensar o seguinte: quais são os critérios dentro da prova dissertativa que eu preciso desenvolver, que eu preciso apresentar? E aí eu apresento. Como que eu faço isso? Como que eu treino questões dissertativas? Eu preciso ter questões dissertativas com o mesmo grau de complexidade da prova que eu vou fazer. Vou usar a FAMEMA como exemplo. FAMEMA é uma prova nível 1 que tem determinado critério de correção. Eu tenho que fazer questões de níveis 1 que está dentro desse critério. Eu tenho que fazer, e gente, é indiscutível, eu preciso ter esse critério, ou conhecer esse critério, ou alguém tem que corrigir dentro desse critério para mim. Porque o que acontece? Aí eu consigo entender, peraí, eu tô dentro, eu tô fora, e eu vou ajustando até as minhas respostas estarem dentro do critério e aquilo ficar automático. É assim que a gente treina questões dissertativas. Gente, por que é tão cansativo, né? Dentro da mentoria nós temos 3 etapas. A primeira etapa é muito cansativa para os alunos. Por quê? Porque é treinar isso. Eles têm que conseguir se enquadrar dentro desse critério, tem que ficar automático. Por quê? Chega na hora da prova, você só reproduz. Então, é assim que tem que saber. Você tem que saber quais são as matérias, resolver questões do mesmo nível e alinhar com o critério de correção. Beleza, Li? Me fala se eu te respondi. Rodrigo, não cai polinômio na FAMEMA? Não. Na verdade, polinômio não cai na FAMEMA e nenhuma outra prova da Banca VUNESP. Por quê? Teve uma alteração no nosso ensino médio e polinômio foi uma matéria que foi tirada da nossa grade do ensino médio. Então, teoricamente, não deveria cair em lugar nenhum. Eu não posso responder por outros vestibulares, mas na VUNESP não cai, a não ser que esse ano tenha algum recurso e isso volte para o ensino médio. Mas a princípio não é cobrado em nenhuma faculdade, na FAMEMA, na FAMEP, Santa Casa, em nenhuma. Já foi cobrado? Já. O ano de 2023 não cobrou porque mudou o ensino médio, 2022 nós tivemos. Por quê? Porque fazia parte do nosso conteúdo base, inclusive, e estava ali dentro do conteúdo do ensino médio. Agora não faz mais parte. Gente, eu acredito que muita coisa vai voltar. Polinômio é uma coisa que, na minha opinião, vai voltar para a nossa grade de conteúdo base, mas ainda não tem nada oficial. Beleza? Vamos lá. Tem mais dúvidas? E aí, uma coisa importante que eu recebi aqui, que eu achei bem legal essa pergunta, e eu vou responder. Muita gente fala, Débora, por que você defende a VUNESP? Por 2 motivos, né, gente? Eu sou uma especialista da banca, então, obviamente, eu acho a banca mais viável, por vários motivos. Gente, prova, grau de complexidade, número de vagas, estilo de prova, grau de complexidade, conteúdo base. A VUNESP é a melhor empresa de vestibular, sem a menor sombra de dúvidas. Eu não estou falando isso puxando a sardinha para o meu lado, tá? Mas por que a VUNESP? Porque a VUNESP, ela prepara mais de 40 vestibulares de medicina. Então, você que quer passar em menos de um ano, sem a menor dúvida, a VUNESP é a melhor opção. Então, ao invés de você fazer uma prova para tentar entrar, você pode fazer até 40 provas se você quisesse. É lógico que ninguém vai fazer 40 vestibulares, porque é impossível, humanamente impossível. Mas se eu quisesse, eu conseguiria. Por quê? Porque a VUNESP prepara mais de 40 vestibulares. Então, isso é muito bacana. Então, por que da VUNESP? Porque a VUNESP é a banca que abre mais portas para todo mundo entrar. E uma coisa que eu posso garantir para todos vocês, o aluno que quer passar em medicina em menos de um ano, quando ele olha para a VUNESP, ele consegue. É muito mais provável passar pela VUNESP. Porque assim, a VUNESP ela é previsível. É fácil prever o conteúdo que vai cair, como vai cair. Então, assim, talvez seja fácil porque eu tenho esse expertise da banca, mas então, se você não tem, acompanhe o perfil, participa do evento que eu vou fazer em fevereiro, para que você tenha. Quem quer passar em medicina em menos de um ano, precisa olhar com carinho para a banca VUNESP. É a sua melhor opção. Sem a menor sombra de dúvidas, é a melhor opção. Ok? Ah, Débora, mas o Einstein tem mais de 7 mil candidatos. Só que, gente, boa parte de quem está lá está tentando a sorte, não tem a menor noção do que é conteúdo base, não tem noção do que é conteúdo específico, não conhece critério de correção, infelizmente. Da mesma forma que quem vai fazer FAMEMA, quem vai fazer UNESP,
Muita gente que vão prestar esses vestibulares não tem ideia do que está fazendo ali. Não tem ideia do conteúdo, está estudando. Não é que o aluno não estudou, tá? Não estou dizendo que o aluno não estudou, pelo contrário. Muitas vezes esse aluno estudou muito, só que ele estudou de forma genérica. Quantos de vocês que estão aqui fazem cursinho? Coloca aqui para mim. Quantos aqui fazem cursinho? Tradicional, né? Boa parte das pessoas que fazem cursinho tradicional, eles estudam de forma genérica. Estudam de forma genérica, de forma aleatória, vai estudando, então estuda um pouco de tudo, não sabe no que focar. Então, toda vez que você faz isso, você entra nesse mar de pessoas que estão prestando vestibular. Então, olha só, nós temos ali 7.600 candidatos, né? Vamos para o Einstein esse ano, nós tivemos aí 7.600 candidatos. Desses 7.600 candidatos, quantos saberiam quais são os conteúdos específicos, quais são os conteúdos base da prova, qual que é o critério de correção? Gente, a minoria. Às vezes a gente fala com alguns alunos e eles não têm noção do que eu estou falando. Noção do que eu estou falando. Só que para quem está aqui formulando, quem está preparando prova, quem está aplicando, quem está pensando no vestibular, isso é óbvio. E o aluno tem que saber se ele quer passar naquele vestibular. Então, uma coisa muito importante para vocês é: eu preciso definir quais são as provas que eu quero fazer, porque eu preciso conhecer melhor que qualquer outra pessoa as características dessa prova. Conteúdo base, conteúdo específico, critério de correção, critério de seleção, você precisa saber. Então não importa qual é a faculdade que você quer, isso é uma coisa que você precisa dominar para garantir sua aprovação em menos de um ano. Tudo bem? Clara colocou aqui: quais são os conteúdos específicos da prova da Unicamp? Clara, não tenho a menor ideia, tá? Eu só trabalho com a VUNESP. Unicamp é feita pela Conveste, tá? Não é o nosso perfil aqui. Tudo que eu falo aqui, gente, é uma coisa muito importante para vocês, tá? Tudo que eu falo aqui é focado, é direcionado para a VUNESP. Pode te ajudar em outra banca? Pode. Eu tenho alunos aprovados em várias faculdades, na UERJ, na UEL, tem alunos aprovados na Unital, em faculdades diversas, São Francisco, várias faculdades. Só que isso é consequência. É consequência. Não significa que nós preparamos o aluno para essas provas. A gente prepara o aluno para a banca VUNESP. É claro que, por consequência, ajuda em uma série de coisas, porque você está estudando, está fazendo exercício, então vai ajudar. Mas o nosso foco é total na banca VUNESP. Quais são os critérios de caracterização das provas níveis 1, 2 e 3? Acho que deve ser Gustavo Marques. Se eu entendi direito, a sua pergunta está relacionada a quais são os critérios de correção das provas níveis 1, 2 e 3. Vamos lá, olha só, muito bacana te responder isso. Nós temos mais de 40 provas de medicina. Dentro dessas 40 provas, existem umas 10, 12 provas que têm o mesmo critério de correção e as outras todas, cada uma tem a sua. É impossível abrir aqui para vocês todos os critérios, que existem diversas particularidades, tá? Mas eu vou mostrar como que é feito o critério, quais são as características, o que é aceito e o que não é aceito, dentro do evento que eu vou fazer em fevereiro. Então, se você quiser entender melhor os critérios, onde eu vou desmembrar critério, vou pegar um dos critérios níveis 1, níveis 2, níveis 3, para mostrar para vocês. Beleza? Muito bem. Gente, foi ótimo estar aqui com vocês. Então, se prepara, porque esse ano de 2024 vai ser o nosso ano. Beleza? Fica com Deus. Tchau, tchau.